O assunto desta noite é: o que me pedirás? Esta história encontramos no livro de Gênesis, encontramos no livro de Samuel e é repetida novamente no Novo Testamento. Ela realmente começa com: o que me darás? E isso está no 15º de Gênesis. Então ele disse: não tenho filhos, não tenho herdeiro. E um menino escravo em minha casa será meu herdeiro, e lhe foi dito: o escravo não será seu herdeiro, seu próprio filho será seu herdeiro. Então nos é dito: ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e um pavor e uma grande escuridão caíram sobre ele. Então o Senhor Deus lhe disse: por certo, seus descendentes serão peregrinos em uma terra que não é deles, e serão como escravos naquela terra, serão oprimidos por 400 anos. E depois sairão com grandes posses. Versículos 12, 14. Agora, não há uma palavra dita de que Abrão foi de alguma forma despertado desse sono, nenhuma palavra. Ele caiu em um sono profundo e tudo isso foi dito a ele em um sono profundo, e houve um pavor e uma grande escuridão que caiu sobre ele. Agora, este é o nosso assunto esta noite. Ele pediu um filho lhe foi prometido. Então somos informados na história: enquanto ele sonhava e o filho era mencionado, ele fez esta declaração: ele caiu de cara no chão e riu quando lhe disseram que ele teria um filho. E disse ele: um homem de 100 anos terá um filho? Sara, que tem 90 anos, dará à luz um filho? E disse que ele riu: é este o riso de escárnio, riso de incredulidade ou o riso de alegria? Somos informados na Escritura de João que Abraão se alegrou por ver o meu dia, ele o viu e se alegrou. João 8 versículo 56. Você pode entender isso da forma que quiser. Ou você pode dizer: bem, ele riu por descrença, ou ele riu, ele se alegrou por ver o meu dia, ele o viu e se alegrou. Agora, quando lemos as Escrituras, não estamos lendo história secular, estamos lendo história divina. O homem não está ciente disso. A Bíblia é uma visão. É um mistério a ser conhecido apenas por revelação. E aqueles que pensam que o conhecem tentando analisá-lo estão muito distantes da verdade. Ele vem por revelação e somente por revelação. Se você não teve a experiência, ouça alguém que a teve, e acredite nele ou não acredite nele. Não tente racionalizar isso. Então eu lhe contarei e eu lhe contei o que eu vi, e você não aceitará meu testemunho. Ver e saber no grego são um. Ver é experimentar. Ele está lhe dizendo: eu experimentei e você não acreditará, porque eu não posso compartilhar isso com você no nível em que você vive agora. E então aqui, o que ele está tentando nos dizer nessa história de adormecer e ser informado sobre o que deve acontecer ao homem? Bem, antes de tudo, estamos lendo em hebraico. Cada letra no mundo hebraico, por assim dizer, tem um valor numérico e um valor simbólico. Ele tinha 100 anos. A 19ª letra do alfabeto hebraico é Kof. Se você quiser soar, Kof, Kof. Colocamos Ak no Q. O símbolo disso é a parte de trás da cabeça. O número, seu valor numérico é 100. Um homem não tem 100 anos. Isso é um mistério. Aqui está 100, 100 o quê? O número da parte de trás da cabeça. Ele está sendo informado de que você dará à luz um filho, virá da parte de trás do seu crânio. E então você dirá: ele caiu de cara no chão e riu. Isso é ridículo neste nível. Vem do ventre de uma mulher. Mas lhe é dito: ele tem 100 anos, e você dará à luz um filho, e ele virá da parte de trás do seu crânio. Bem, você pode encarar o riso da maneira que quiser, seja o riso da descrença, ou, como nos é dito no livro de João, capítulo 8, regozijando-se. Ele se alegrou por ver o meu dia, ele o viu e ficou feliz. Versículo 56. Agora, somos informados nesta história: seus descendentes serão peregrinos em uma terra que não é deles. É este mundo. Nós não pertencemos aqui. Estas vestimentas pertencem aqui. Cada vestimenta neste mundo é parte da estrutura eterna deste mundo. Não importa o que você faça, é parte da estrutura eterna deste mundo.
Quando Kennedy foi baleado, isso está acontecendo para todo o sempre como parte da estrutura deste mundo, e aquele que puxou o gatilho está puxando para sempre como parte da estrutura deste mundo. Deus entra neste mundo como um peregrino e nesta está a terra que não é sua, por assim dizer. Nisto ele é como um escravo. Assumiu a forma de homem e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2 versículo 6, 8. Morte na cruz, achamos que ocorreu na costa norte da África há 2000 anos. Agora ouça a próxima linha desta declaração. E eles serão oprimidos por 400 anos. Depois eles sairão e terão grandes posses. 400 anos. A última letra do alfabeto hebraico, a 22ª letra, tal, tem um valor numérico de 400 e o valor simbólico de uma cruz. O símbolo de tal é uma cruz e é numericamente 400. Então aqui, por 400 anos, não 400 anos como medimos o tempo. Não, esta é a jornada, somos peregrinos em uma terra que não é nossa. E enquanto viajamos somos escravizados, e enquanto somos escravizados somos oprimidos pelo tempo que leva para sairmos com grandes posses. E a posse não é apenas o reino de Deus, possuiremos não apenas o reino, possuímos o rei. Ezequiel 44 versículo 28. Possuímos uma presença, a presença é Deus. Então passamos pelo horror do mundo e saímos como Deus. Deus se torna como nós somos para que possamos ser como Ele é. Então essa é a história dessa jornada que é uma jornada horrível, um horror assustador. Mas no final, possuímos um grande homem, e grandes posses, e possuímos uma presença, e a presença é Deus. Todos os fins correm verdadeiros para as origens, e se a origem é Deus, o fim é Deus. Você vê campos ali. O gergelim era gergelim, o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam. E assim nasceu o destino de um homem. Luz da Ásia. Então a origem é Deus e o fim é Deus. Não há nada além de Deus. Então, nesta história, ele faz a declaração. Antes que Abraão existisse, eu sou. Seu pai Abraão se alegrou por ver o meu dia, ele o viu e ficou feliz. Eles lhe disseram. Ora, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Ele disse. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, estou diante de vocês agora, estou me aproximando dos 59, e ainda assim sei que há um Davi, pois Davi é meu filho. Um pai não é mais velho que seu filho? Ele não me chamou de pai. Davi não me chamou de Senhor? O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? O filho de Davi. O filho de Davi. Por que então Davi no Espírito o chamou de Senhor? Se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. Mas você ainda não tem 50 anos. Não importa. Você diz que ele está a 3.000 anos deste momento no tempo? Bem, ele me chamou de pai. Se ele me chama de pai, não sou mais velho que ele. Bem, ele me chamou de pai. Então ele me chamou de pai, não sou mais velho que Abraão? Então de quem você está falando? Estou falando apenas, a cada momento do tempo, sobre Deus. Não há nada além de Deus. Então, o que eu devo te dar? Qual foi a resposta para essa declaração? Ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi, meu pai, seja agora cumprida. 2 Crônicas 1 versículo 9. Bem, qual foi essa promessa? Que quando teus dias forem cumpridos e te deitares com teus pais, eu levantarei teu filho depois de ti, que sairá do teu ventre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. 2 Samuel 7 versículo 12. Que essa promessa seja agora cumprida. Então ele traz a luz da humanidade, de você, da parte de trás do seu crânio, esse é o ser que eu tirarei de você. Você tem 100 anos? Isso é Kof, a parte de trás do crânio. Eu tirarei de você um filho. E então ele riu. A coisa toda era louca, ridícula. É tão antinatural.
Não é algo que poderia acontecer na eternidade. Este não é um nascimento natural, é um nascimento espiritual, nascido de cima, não de baixo. E então ele sai. Que aconteça agora, disse ele. Mas antes que aconteça, posso pedir mais alguma coisa? Certamente. Ouça estas palavras. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quer verificar? Capítulo 14, versículo 14 do Evangelho de João. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bem, quem está falando? Eles nunca se dirigiram a ele como Jesus. Eles falaram dele, mas nunca se dirigiram a ele como Jesus. Jesus e Jeová são um e o mesmo. Quando traduzimos a palavra Jeová, Yod-He-Vav-He, que é realmente eu sou, sempre falamos dela como o Senhor. Apenas em raras ocasiões dizemos eu sou, como em Êxodo. Vai e diga a eles. Eu sou os enviou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou quem eu sou. Mas além disso e de algumas declarações, é sempre traduzido como o Senhor. Então eles falam dele como o Senhor no Novo Testamento, não Jesus. Ninguém se dirige a ele como Jesus e então, Jesus, diga-nos isso e aquilo, mas Senhor, mostre-nos o caminho. Eu sou o caminho. Senhor, mostre-nos o Pai. Eu sou o Pai. Então, sempre, o Senhor é o nome dado a ele. Então, quando ele é chamado de Senhor, ele é chamado de Pai. Então aqui, se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu farei. Então o nome não é Jesus, o nome não é Jeová, o nome não é o Senhor, o nome é eu sou. Esse é o nome. Bem, como eu pediria saúde, riqueza ou fama em seu nome? Ousando assumir que sou saudável, quando os médicos não me dão esperança. Ousando assumir que sou rico, quando todos os meus credores estão no meu pescoço. Ousando assumir que sou conhecido, quando sou, por razão dos meus sentidos, desconhecido. E então ousar assumir que sou aquilo que quero ser, quando no momento da minha assunção a razão e meus sentidos negam, é pedir em seu nome. Não há outro nome. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu farei. Bem, então, teste-o. Você está convidado a testá-lo. Venha prová-lo e veja. Vocês não sabem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que, é claro, vocês não passem no teste. 2 Coríntios 13 versículo 5. Então, somos convidados a testá-lo em seu nome, e seu nome é Eu Sou. Que todos ousem assumir que eu sou. E então nomeiem isso. Então vejam o mundo como vocês o viriam se fosse verdade. Que evidência tenho de que realmente sou isso antes que se torne objetivo para o mundo? Bem, a única evidência que tenho agora é ver nos rostos dos meus amigos uma expressão que implica reconhecimento daquilo que eu sou. Deixe-me olhar para meus amigos mentalmente vê-los me vendo como eles me viriam se fosse verdade. Deixe-me agora ver meu mundo como eu o veria se fosse verdade. E então, se em um futuro não distante eu cristalizar aquilo que estou assumindo neste mundo, de uma forma que conscientemente eu nunca poderia conceber, a coisa acontece, então eu não o encontrei e sei quem ele é? Bem, eu lhe digo que esta história é verdadeira do começo ao fim, mas não como o mundo a vê. Eles estão tentando vê-la como história secular, e não é a história divina. Todo o drama se desenrola no homem. E a história de Abraão é verdadeira. Nas profundezas da alma, Deus dormia. Foi Deus quem a adormeceu. Foi Deus quem caiu para fazer filhos, para nos trazer ao mundo como filhos. E porque o pai e o filho são um, se o pai e o filho são um, então o filho deve ser pai. Se ele é um pai, então deve haver um filho. E quem é esse filho? Se eu e meu pai somos um, e meu pai é pai, então quem é o filho? Davi. Davi é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus Pai. É Jesus Cristo em nós que está enterrado que deve despertar. E como ele desperta e é o Pai, então como eu sei que sou um pai? Onde está o Filho? E então vem Davi.
Agora, a 19ª letra, Kof, é a parte de trás da cabeça. Daí sairá a criança. Você nascerá, bem na parte de trás desse seu crânio. Estou falando por experiência própria, não estou teorizando. Tendo saído da parte de trás da cabeça, então deve haver um filho dando testemunho do ser que você é. A próxima letra é Reis, e seu valor é 200. Seu símbolo é a cabeça, mais a coroa da cabeça, a cabeça inteira, mas, acima de tudo, a coroa da cabeça. Tudo bem, então da coroa da cabeça sairá essa explosão e bem diante de você um dia estará esse filho imortal, Davi. Você olha para o rosto dele e vê David e ele o chamará de pai. Agora, você tem apenas 50 anos. E você ainda não tem 50 anos e conhece Davi? Sim. Antes que Davi existisse, eu sou. Bem, eu sou é o nome de seu pai. Seu pai se chamava Jessé, e Jessé é qualquer forma do verbo ser. É eu sou. E então ele o chama de pai. E então você olha bem nos olhos de Davi, e ainda assim neste mundo de mortalidade você tem apenas 50 anos. E você pode dizer: sim, antes que Davi existisse, eu sou. Porque o pai precede o filho, e o filho o chama de pai. E então você saberá aos olhos daqueles que ainda são cegos que você tem apenas 50 anos. E eles conhecem sua origem. Eles sabem exatamente onde você começou neste mundo linear, como um cego por assim dizer. Então você sabe, apesar do que eles pensam que você é, você experimentou a paternidade de Davi. E Davi é o filho unigênito de Deus. Tu és meu filho, hoje eu te gerei, o 2º Salmo, 7º versículo. É endereçado a Davi, apesar dos sacerdócios do mundo. Não importa como eles tentem justificar e chamar isso de Jesus Cristo, eles estão errados. Eles não estão falando por experiência, eles estão teorizando. E todo o vasto mundo pega a palavra de Deus, e a teoriza, e chega a conclusões falsas porque suas premissas estão erradas. Seus começos estão errados. É Davi. E quando você o vê, você sabe sem nenhuma incerteza que ele é seu filho, e ele sabe sem nenhuma incerteza que você é seu pai. É Davi que Deus enterrou na mente do homem. Como nos foi dito no 3º capítulo, versículo 11 do livro de Eclesiastes. E Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas de modo que o homem não pode descobrir o que Deus fez do começo ao fim. Mas no final ele descobrirá. Quando o homem chega aos últimos dias de sua jornada, quando a peregrinação termina, e a opressão termina, e ele entra em sua herança, então Davi explode de seu cérebro. Do topo de sua cabeça desta vez, não da base de seu crânio. Ele saiu da base de seu crânio, mas o Filho de Deus, enterrado em sua cabeça, sai do topo de seu crânio, o Rei, e ele é o pai daquele filho unigênito. O filho o chama de pai, e ele o vê, e ambos se encontram em um entendimento que ninguém neste nível poderia realmente compreender. Então eu digo creiam. Creiam, porque a bem-aventurança é pronunciada sobre aqueles que não viram e ainda assim creram. Ao ver, eles não experimentaram, e ainda assim creram naquele que lhes diz que experimentou. Essa bem-aventurança nos é dada no final do 20º capítulo do Evangelho de João. Então, eles podem não ver, mas creram. Mas muitos que não viram ainda não acreditariam, porque insistiram em levar isso a esse nível. Eu lhes digo. Abraão se alegrou por ver este dia, meu dia. Ele o viu, experimentou e ficou feliz. Então está é a história, o que devo dar a você? Você pode pedir ajuda esta noite. Você pode pedir qualquer coisa neste mundo. Mas chegará o dia em que você terá uma fome que somente uma experiência com Deus pode satisfazer. Enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus, uma fome que somente uma experiência com Deus pode satisfazer. Amós 8 versículo 11. E então, até que essa fome venha sobre você, acredite naquele que teve tal fome. Cuja fome foi satisfeita por ter experimentado Davi como seu filho, e pode com as Escrituras. O que pensais do Cristo? De quem é filho? E quando eles respondem:
Por que filho de Davi? Então ele responde. Por que então Davi no Espírito o chamou de pai? Ele o chamou de Adonai, meu senhor, que é o nome usado por todo filho de seu pai. Todo filho se referia ao seu pai como Adonai, meu senhor. Então Davi o chama de meu senhor, como então ele pode ser filho de Davi? Então, hoje à noite, você pode pedir qualquer coisa em seu nome, se você souber o nome dele. Ajoelhe-se e diga. Em nome de Jesus, nada vai funcionar. Em nome de Deus, em nome de Jeová, nome disto? Nenhuma resposta, nenhuma resposta. Peça em seu nome e seu nome é Eu Sou. Então, sem nenhuma ajuda de ninguém neste mundo, ouse assumir Eu Sou. E então diga. Estou empregado remuneradamente. Não pergunte aos outros se você pode fazer isso. Estou empregado remuneradamente, ganhando mais do que já ganhei na minha vida. Deixe-os dizer o que quiserem. As coisas vão se reorganizar neste mundo. E você, sendo fiel ao seu nome, externalizará o que está reivindicando por sua suposição, e isso se tornará fato. Então você pode compartilhar isso com todo o vasto mundo. Então, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem o fará? Jesus do lado de fora? Não, Jesus está em você. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Ouça as palavras. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que, é claro, vocês não passem no teste. Estou citando as cartas de Paulo aos Coríntios. É o 13º capítulo, o último capítulo, de 2 Coríntios. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Versículo 5. Bem, se ele está em mim, e fazendo essas declarações peçam em meu nome, bem, então eu sei seu nome. Ele disse. Eu sou a verdade. Você quer dizer de qualquer coisa que eu afirmo? Sim, porque todas as coisas são possíveis para Deus, e seu nome é Eu Sou. E eu sou a verdade. A verdade de quê? A verdade que está confinada à evidência dos meus sentidos? Certamente não. A verdade é determinada pela intensidade da minha imaginação, não pela evidência dos meus sentidos. Então eu ouso assumir que sou o que quero ser, e assumindo isso, permanecendo fiel a isso, eu externalizo isso. Isso se torna um fato no meu mundo. Então aqui, peça o que eu lhe darei. O dia chegará em que você pedirá, como Salomão pediu, que sua promessa a Davi, meu pai, seja agora cumprida. E essa promessa, que o filho nasça. Pois ele lhe prometeu que quando seus dias forem cumpridos e ele se deitar com seus pais, ele levantará depois dele seu filho, que sairá de seu corpo, e que você será o pai e ele será seu filho. Que isso seja feito agora. Que ele saia. Que ele faça Davi sair de mim. Para Davi, a origem é Davi, o fim é Davi. Traga-o para fora de mim. Se você o tirar de mim e seu nome for Eu Sou, ou Jessé, e eu vir Davi, então eu sou Jessé. Eu sou de quem falei e outros discutiram, mas eu não sabia. De repente ele sai, e a única maneira neste mundo de eu saber que eu sou ele é pelo Filho. Porque ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Mateus 11 versículo 27. Então, se eu pudesse saber somente por causa do Filho, então que esse Filho venha. Traga-o para fora. Então, o que sai de Davi senão Davi? Ele traz Davi para fora. Bem, então, se ele o tira de mim, esta vestimenta deve ter sido Davi. A humanidade então é Davi, todo o vasto mundo da humanidade é Davi. Mas, traga algo para fora que eu reconheço quando o vejo, é completamente diferente. E você faz. Bem, então quem o tirou? Saiu de mim. Ele realmente saiu de mim e eu o vi, e ele me chamou de pai. Você se detém nisso. É algo completamente diferente, mas você se detém nisso. É muito mais do que se esta noite eu colocasse nas mãos de todos aqui uma fabulosa fortuna terrena,
pois a fortuna terrena desaparece. Tudo murcha, tudo desaparece como fumaça, mas isto de que falo nunca passa. Esta é a fé imortal. E assim, você pode ter qualquer coisa neste mundo que você queira, mas qualquer coisa, se você pedir em seu nome, e seu nome é Eu Sou. Mas o dia chegará, você terá uma fome que nenhuma coisa neste mundo, você pode ir de palestra em palestra, de lugar em lugar, e nada pode satisfazê-lo, exceto uma experiência de Deus, saber que Deus realmente existe. E Deus é uma pessoa. Você é uma pessoa. Bem, Deus é uma pessoa em seu próprio ser. Ele se torna você e o eleva através desta experiência horrível. Ouça as palavras. Seus descendentes serão peregrinos em uma terra que não é deles. Não pode levar uma peça com você. Se Rockefeller morrer esta noite, ele não pode levar um xelim com ele. Tem que deixá-lo onde está, como seu pai e seu avô fizeram. Seu avô deixou $1 bilhão, não pôde levar um centavo com ele. E então, o pai deixou centenas de milhões e ele não pôde levar meio centavo com ele. Todos os outros deixarão tudo para trás e não poderão levar um centavo com eles. Deixe-o onde está. Então eles estarão em uma terra que não é deles, e enquanto estiverem naquela terra eles serão como escravos. Quem não é escravo? Rockefeller pode comprar saúde com bilhões de dólares. Assim, ele pode ter todos os médicos do mundo, todos os serviços de médicos, mas não pode comprar saúde. Eu sei que as pessoas vendem saúde em garrafas e em lojas de produtos naturais e todos os tipos de coisas, e aqueles que administram os pequenos negócios em suas lojas de produtos naturais morrem tão jovens e tão dolorosamente quanto os outros. Então todos eles têm a mesma saída, com todas as suas pequenas coisas, vendendo a você todos os tipos de coisas. Você viverá para sempre. Aos 40, você lê seu obituário. E então, eles desempenham todos esses pequenos papéis. Eles são todos escravos neste mundo. E eles serão, como nos é dito, oprimidos por 400 anos enquanto eles usarem a cruz da carne. Esta é a cruz na qual Jesus Cristo é crucificado, não qualquer cruz de madeira. Esta cruz, estes são os 400 anos, o tal, a 22ª letra do alfabeto hebraico. É sobre isto, não 400 anos pela medida do tempo, mas o tempo que leva para me tirar. Há uma nota desconcertante no 28º capítulo do livro de Deuteronômio, que eu não me preocuparia, mas todo o capítulo implica que o tempo não é realmente medido como entendemos o tempo, que se no final do que deveríamos pensar que seria toda a jornada, começamos tudo de novo. Começamos tudo de novo. Não é explicado o porquê, porque Deus está desempenhando os papéis, e eu não consigo entender como Deus poderia falhar no que ele predeterminou, eu não consigo. Mas, no entanto, há a palavra de Deus no 28º de Deuteronômio. Mas eu direi a todos, não se perturbem com isso. O fim está determinado. Deus não falhará. Ele não falhará, ele traz todos para fora. E quando ele nos traz para fora, somos todos iguais. Somos todos Deus Pai, e todos temos o mesmo Filho. Que símbolo neste mundo faria você e eu mais do que ser o pai do mesmo filho? Se você olhar nos olhos do meu filho e souber que ele é seu filho, e eu olhar nos olhos desse mesmo filho e souber que ele é meu filho, não somos um pai. Porque naquele dia o Senhor será um e seu nome um. Seremos embora aparentemente muitos. Portanto, é uma unidade composta de muitos. Então ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é um Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor, aí a palavra Senhor é o Eu Sou, nosso Deus, nosso Zeus, é um Eu Sou. Então todo o vasto mundo. Todos podem dizer, Eu sou. E isso forma nosso Deus. E juntos são o Eu Sou. O único Pai do único Filho, e todos nós somos o Pai desse único Filho, então somos todos um. E é assim que se desenrola neste mundo. Agora, o que estou lhe dizendo esta noite, estou lhe dizendo por experiência própria, não estou teorizando. Já fui a painéis com padres, com rabinos, com ministros protestantes,
com grandes educadores, e eles ficaram horrorizados, porque não é o que eles conceberam. Não posso culpá-los. Não foi revelado a eles. Eles estão especulando e eu não estou especulando. Não estou tentando estabelecer uma filosofia de vida viável. Estou lhe contando o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo tão naturalmente quanto um nascimento físico natural acontece com outro. Então, acho isso, no momento, perturbador, e então você volta para as Escrituras e as lê para descobrir que tudo foi predito. Agora ouça este lindo poema de Edward Thomas. Agora, primeiro, quando fechei a porta, eu estava sozinho na casa nova, e o vento começou a gemer. Velha era a casa imediatamente, e eu era velho. Meus ouvidos foram provocados pelo medo do que foi previsto. Noites de tempestade, dias de névoa sem fim, dias tristes, quando o sol apareceu em vão. Velhas tristezas e tristezas ainda não começaram. Tudo foi previsto para mim, nada eu poderia prever, mas aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. Você se detém nisso. A nova casa, Deus entra neste mundo de morte. Pois estamos todos mortos, somos parte da estrutura eterna do universo, cada vestimenta do mundo. É novo. Ele se enterra e fecha a porta, e ele está sozinho na nova casa. Então o vento começou a gemer. Nas Escrituras, o vento e o Espírito são uma e a mesma palavra. E então, a coisa toda lhe é predita, mas nada ele poderia prever, a horrível pressão na terra do Egito, este mundo. E somente no final você realmente percebe como o vento realmente soa. Tudo me foi predito, nada eu poderia prever, mas eu aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. Posso te dizer, quando essa coisa acontecer que foi predita no começo. Eu te darei um filho, quando você tiver 100 anos, e, na parte de trás da sua cabeça, é de lá que você virá, e eu cair de cara no chão e rir, é ridículo. É a coisa mais antinatural do mundo. Ou, talvez eu me alegre porque vi e fiquei feliz. Mas então a jornada começa e, ó, que noites horríveis e dias enevoados quando o sol brilhava em vão. Mas eu não entendi muito bem até o final. A história é mas eu aprendi como o vento soaria depois que essas coisas fossem. E quando isso acontece, agora você sabe como o vento realmente soa. A casa inteira vibra como um ciclone e você não sabe o que está causando isso, e você se pergunta de onde está vindo. Você sente isso em você, e ainda assim você sente isso vindo do canto mais distante da sala. E então vêm os sábios para descobrir o que aconteceu. Agora ouça as palavras. E Abraão sentou-se à porta de sua tenda no calor do dia e olhou para cima e viu 3 homens em pé diante dele. Eles não foram vistos se aproximando, de repente eles estão em pé diante dele, 3 homens, exatamente como descrito no capítulo 18 de Gênesis. De repente, 3 homens estão diante dele. E o vento começa a gemer. Eles também estão perturbados. E posso lhe dizer, dos 3, 2 também riem. Eles riem porque lhes parece incrível o que um está anunciando, que a criança nasceu. Um anuncia e 2 estão completamente histéricos de tanto rir porque o que aconteceu não deveria acontecer é incrível. Mas ele apresenta a evidência do que declarou. E então e somente então você sabe. Então eu aprendi como o vento soaria depois que essas coisas fossem. Então acredite, e que essa bem-aventurança seja pronunciada sobre você que não viu e ainda assim acreditou. Você não teve a experiência, mas acredite em alguém que teve a experiência. Não estou teorizando, estou falando por experiência. E uma verdade que o homem conhece por experiência, ele conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que ele pode conhecer essa mesma verdade de qualquer outra forma. Você sabe disso esta noite porque acredita em mim, espero que acredite, mas você não sabe disso na medida em que saberá depois que essas coisas estiverem em você quando você experimentar. Então eu lhe digo, não importa o que você ouça dos outros, se eles experimentarem, eles duplicarão o que você ouviu desta plataforma esta noite. Se eles não tiveram a experiência, eles especularão de agora até o fim dos tempos, e podem ser persuadidos e tentar convencê-lo da realidade de suas especulações.
Então, depende inteiramente de você. Não estou teorizando. Então, o que devo lhe dar? A última pergunta, ou a última é: que agora seja cumprido. O que cumprido? A promessa que você fez a Davi, meu pai. E é que você tiraria dele um filho, e o filho será seu filho, e você será o pai desse filho. Que agora seja cumprido. Isso vem do topo do crânio, reis. Antes que isso seja cumprido, você tem que sair da parte de trás do crânio, Kof. E então você é o Abraão quando isso acontece e você tem 100 anos, embora no corpo você tenha apenas 50. Os 100 são Kof e o símbolo é a parte de trás do crânio. Você sai e nasce, e vê o símbolo do seu nascimento. O próximo é a explosão de reis, o topo do crânio, e o que sai é Davi, e ele é seu filho. Então aqui estamos no espírito do Natal, daqui a uma semana. Todo o vasto mundo cristão celebrará o nascimento de Cristo, e eu me pergunto qual proporção de uma enésima parte de 1% realmente conhecerá a história. Eles foram ensinados, mas, posso lhe dizer, eles foram ensinados erroneamente. Eles agora estão fazendo uma grande caravana para ir a Jerusalém para encontrar o local de nascimento. Ele não nasceu lá. Para descobrir onde o colocaram em algum sepulcro, e ele não foi enterrado lá. Foi Deus que se tornou homem para que o homem se tornasse Deus, e ele está enterrado no maravilhoso crânio humano do homem. É onde ele está enterrado e é de lá que ele será ressuscitado. Não há outro lugar no mundo de onde ele será ressuscitado. Ele ressuscitou direto do seu próprio crânio maravilhoso, e todo o drama acontece lá. E assim, cada palavra da Escritura é literalmente verdadeira nas profundezas da alma, mas não no nível em que agora o homem se encontra no mundo de César. Agora, vamos entrar no silêncio. E se hoje à noite você realmente quer um lar, mais do que realmente quer o pedido de Salomão, que você leu no primeiro capítulo de 2 Coríntios, se você quer um lar ou quer um emprego ou quer dinheiro ou quer essas coisas mais, não deixe por um segundo que ninguém o desvie. Você pode obtê-los. Se você pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei. Você não precisa pedir o pedido de Salomão, você pode pedir vestidos, ternos, casas, fama, qualquer coisa, mas peça em meu nome. Pergunta inaudível. Resposta. Acontecerá ao homem enquanto estiver usando uma vestimenta feminina. Como você sabe, Deus, quando falamos do homem, o homem não é nem macho nem fêmea. Macho e fêmea são vestimentas que o homem usa. Deus sendo homem, Deus se tornou homem, então ele usa vestimentas, mas ele não é macho nem fêmea. Somos informados nas cartas de Paulo a Timóteo que a mulher será salva, isto é, uma fêmea, será salva ao dar à luz a criança. É traduzido erroneamente como pelo dar à luz filhos. Mas há uma nota de rodapé para essa palavra e na nota de rodapé você lerá que o grego real é o dar à luz a criança, não o dar à luz filhos. Então a única salvação para o homem é a experiência de nascer do alto. Porque, se não nascerdes do alto, de modo algum podeis entrar no reino dos céus. João 3 versículo 3. E o nascimento do alto é simbolizado no sinal da criança. Então, quer eu use uma vestimenta feminina ou masculina, esse nascimento pode ocorrer, porque usar uma vestimenta feminina é o mesmo que usar uma vestimenta masculina. Porque eu não sou um homem e eu não sou uma mulher, eu sou um homem. E o homem está acima, na ressurreição ele está acima da organização do sexo. Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento. Lucas 20 versículo 34. Esse relacionamento pertence somente aqui. Então, porque essa é uma imagem dividida, masculino, feminino, não importa realmente qual vestimenta eu visto quando isso acontece. Disso estou convencido. Eu não consigo conceber esperar para usar uma vestimenta masculina quando eu não sou um homem. É da parte de trás do crânio, e qual é a parte de trás do crânio, seja você mulher ou homem. É de lá que essa criança nasce. É quando você sai, pois é onde você está. Pergunta inaudível. Resposta. Depende do pedido para a noite. Eu tive cerca de 5 ou 6 entrevistas antes de vir à plataforma hoje à noite,
e eu fiz uma imagem composta, e simplesmente assumo que todos eles estão me dizendo as coisas que gostariam de me dizer. Pergunta inaudível. Resposta. Minha querida, no que diz respeito ao grande mistério da Bíblia, sinto que ele vem em seu próprio tempo, realmente sinto. Acredito firmemente, como lhe foi dito em Abacuque. A visão tem sua própria hora marcada, ela amadurece, florescerá. Se demorar, espere, pois é certa e não tardará. Então a visão de Deus para nós tem sua própria hora marcada e não tardará. Pode parecer tarde para nós. Porque outros dirão de mim, sou de uma família muito, bem, empresarial. Não temos ministros em nosso histórico, não temos artistas no histórico, nem intelectuais em meu histórico, somos empresários pé no chão, e todos eles foram extremamente bem-sucedidos no mundo dos negócios. Um homem me disse em Barbados há 2 anos. Mas, Neville, como isso pôde acontecer com você? Você é um Godard. Eu disse. O que isso tem a ver? Bem, ele disse, eles são todos empresários. Eu disse. Não julgue. Para onde você acha que ele foi? Ele foi com as messalinas, os cobradores de impostos e todos os pecadores do mundo. Ele não foi visto entre o sinédrio, eles não lhe dariam abrigo. E as chamadas pessoas proeminentes da sociedade não o receberiam. E aqueles que eram fabulosamente ricos, eles não o receberiam. Embora ele fosse mantido, como nos é dito no 8º capítulo de Lucas, por mulheres ricas, e eles mencionaram 3 mulheres e disseram. E outros também lhe deram de seus meios. Mas ele não foi visto entre as pessoas nobres proeminentes do mundo. E então eu disse a ele, no que me diz respeito, sim, eu sou de uma família de empresários muito bem-sucedida, mas não há razão para que Deus não deva, em seu próprio grande segredo, me selecionar para o presente. É tudo graça, de qualquer forma, você não a merece. Se você a mereceu, talvez eu devesse vir de uma família muito piedosa. Mas piedade não tem nada a ver com a graça de Deus. E o segredo de seu amor seletivo é seu segredo e não é conhecido por nenhuma pessoa no mundo. O vasto mundo inteiro é ensinado a acreditar que pode ganhar a graça de Deus. Então, deixa de ser graça. Você não pode ganhar graça. Graça é um presente imerecido. Mas quem conhece o pano de fundo da alma individual? Você é oprimido por 400 anos, e 400 anos não são 400 anos. Poderia ser inumeráveis milhares de anos que você esteve no Egito, neste mundo, na roda da recorrência, como nos foi dito em Eclesiastes. E em um momento no tempo, Deus, em sua infinita misericórdia, dá um passo além e redime você no corpo de Jesus. Você é incorporado ao corpo de Jesus, portanto, você é Jesus porque você é parte do corpo de Jesus. Portanto, é o seu corpo que ele veste e o seu corpo e o corpo dele que você veste. E então é tudo amor de Deus, sua infinita misericórdia faz isso. Então, quando você pensa que deveria ganhá-lo juntando-se aos sacerdócios do mundo, ou se mudando para o Himalaia e sentando-se em silêncio e sendo muito, muito santo, e então não comendo isso ou não comendo aquilo, e não vestindo certas coisas, não vestindo outras coisas, isso é tudo tentar adquirir mérito. E você não pode por mérito receber a graça de Deus. Deixaria de ser graça. E é tudo graça. Então não posso contar a ninguém o momento em que essa graça brilhará sobre você. Pergunta. Querer se mudar para o Himalaia, ou algo assim, isso é uma indicação dessa fome da qual você falou antes, não é? Resposta. Isso eu não sei, senhor. Eu pessoalmente nunca tive essa fome de fugir. Eu vim para os campos da América da pequena Barbados, e meu desejo era vir direto para o mercado, que é a América. Ele disse. Vamos construir um tabernáculo para sempre, um para você, um para Moisés, um para Elias. Ele disse. Não, você desça para o vale, você não pode permanecer aqui. Você deve descer entre as pessoas do mundo. É lá que os cantos são esfregados, por assim dizer. Como eu poderia saber que poderia pegar a lei de Deus, aplicando-a com sabedoria e amor,
Produzir os efeitos que desejo em qualquer lugar que não seja o mercado. E então, quando eu não tinha nada neste mundo, mais nada, e estava com fome, não tinha desejo de roubar. Não tinha desejo de tirar de outro o que eu sentia que era deles, eu não tinha nenhum. E eu fiquei sem comida, fiquei sem coisas. Não tinha desejo de fugir disso. Eu poderia ter voltado para Barbados, onde poderia ter tido minhas 3 refeições maravilhosas por dia e um abrigo na casa do meu pai. Ela estava sempre aberta. Eu poderia ter enviado um telegrama, mesmo com dinheiro emprestado, e recebido um aviso para pegar um certo barco às custas dele. Mas não o fiz. Eu não tinha vontade de fugir disso. Permaneci no mercado, e foi lá que essas coisas foram contagiadas. Fui colocado em todos os tipos de tentações para ganhar $1 fácil. Nunca me ocorreu pegá-lo. E então, naquele momento, Deus, e somente Deus, tomou a decisão de simplesmente dar um passo além e me redimir em seu corpo. E então, eu posso contar a vocês a história da redenção pela experiência. Eu disse antes, e direi novamente, qualquer um que foi redimido atribui todo o processo de sua salvação às ações de Deus. Ele mesmo, não teve nada a ver com isso, mais nada. Até mesmo sua fé parece um presente de Deus. Então você não pode merecê-la. Não posso honestamente me olhar no rosto e dizer que fiz algo para merecê-lo. Mas em sua infinita misericórdia, Ele escondeu de mim o passado pelo qual me colocou, pois Ele certamente me colocou à prova. Mas ainda não foram reveladas as fornalhas pelas quais. Mas a quem Deus afligiu por fins secretos, então Ele conforta e cura e o chama de amigo. Então somos informados no 48º de Isaías, eu o coloquei nas fornalhas da aflição. Por minha própria causa, eu faço isso, por minha própria causa, pois como minha glória seria dada a outro? Versículo 10. Ele não poderia dá-la a outro. Ele tem que fazer de você um homem segundo o seu próprio coração para que seja seu coração. Ele não pode dá-la a outro. E então eu digo, faça sua parte completamente, faça bem, sempre tingida de amor. Se você for tentado a fazer algo que não seja uma coisa amorosa, eu gostaria que fizessem isso para mim? Bem, então se você não gostaria, então não faça. Tente não fazer. Mas no final, quando você menos esperar. Nesse momento a fita da gravação termina.